Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós falaremos sobre expoentes negativos e fracionários. Vamos começar mostrando uma forma bastante legal que uma professora de matemática inventou de mostrar as potências com expoentes negativos e fracionários para os seus alunos. Ela inventou um quebra-cabeças. Dá uma olhadinha. A professora falou: vamos aprender potências com expoentes negativos. E assim, ela organizou 4 cartões, só que ela dividiu ao meio esses cartões. Então, eram 4 quadrados e virou 8 triângulos. Então, assim, ela criou um quebra-cabeça. De amarelo, tem as potências com expoentes negativos. E de azul, o resultado dessas potências. E ela organizou 4 duplas para poder resolver esses problemas. Vamos lá. Mas antes, Daniel perguntou: como calcula a potência com expoente negativo? Então a professora explicou. Bom, se nós temos uma potência onde a base é um número inteiro diferente de zero, ou seja, a elevado a menos n, nós invertemos a base e mudamos o sinal do expoente. Lembrando que o inverso de A é 1 sobre A. E se for uma fração, nós invertemos a posição do numerador com o denominador e mudamos o sinal do expoente. Ou seja, A sobre B elevado a menos n é igual a B sobre A elevado a n. E assim, os alunos começaram a resolver o desafio proposto pela professora. Primeiro, Joana e Alice. Elas ficaram com o cartão 2 elevado a menos 5. Então, vamos calcular essa potência, 2 elevado a menos 5. De acordo com a definição, o inverso de 2 é 1 sobre 2, e o expoente que é negativo fica positivo. Então, 2 elevado a menos 5 é igual a 1 sobre 2 elevado a 5. Agora, nós conseguimos calcular essa potência. Como o expoente é 5, a base, que é 1 sobre 2, será multiplicada por ela mesma 5 vezes. Então, fazendo essas contas, nós temos... Primeiro, vamos multiplicar os numeradores. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 continua 1. Vezes 1 dá 1. Multiplicando por 1 novamente, vai dar 1. Na verdade, sempre que multiplicamos 1 por ele mesmo, o resultado é 1. Agora, vamos fazer o denominador. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 dá 32. E esses últimos resultados é o valor da potência. Então, temos que 2 elevado a menos 5 é igual a 1 sobre 32. E assim elas completaram o quadrado correspondente a esse quebra-cabeça. Agora é a vez de Ian e Dandara. Bom, eles receberam a potência menos 3 elevado a menos 3. Vamos ver como fazer essa potência. Reparem, a base é negativa. Não vai mudar o sinal da base. O que vai mudar é o sinal do expoente. O que nós faremos com a base é invertê-la. O inverso de menos 3 é menos 1 sobre 3. E o expoente, que era menos 3, era negativo, ficou positivo. Então, ficou elevado ao cubo. Agora, nós conseguimos calcular. É só multiplicar o menos 1/3 por ele mesmo 3 vezes. Vamos fazer primeiro a conta com os numeradores, considerando os sinais. Então, fazemos menos 1 vezes menos 1. Lembram, menos vezes menos é mais. Então, fica mais 1. E mais 1 vezes menos 1 dá menos 1, pois mais vezes menos é menos. Agora, vamos fazer os denominadores. Multiplicando 3 vezes 3, encontramos 9. E 9 vezes 3 dá 27. Ou seja, o resultado dessa potência é igual a menos 1 sobre 27. E Ian e Dandara também conseguiram completar o quadrado dessa potência. Agora é a vez de Carlos e Cauã. Eles receberam uma potência onde a base é uma fração.
Vamos ver como fazer. Nesse caso, nós lembramos da fórmula. A sobre B elevado a menos n vira B sobre A elevado a n. Então, 5 terços elevado a menos 2, é só inverter o 5 com 3. 3 vai para cima e o 5 vai para baixo. O expoente que era menos 2 vira 2 positivo. Agora a gente consegue fazer. 3 quintos elevado ao quadrado é só multiplicar 3 quintos por ele mesmo. Fazendo o primeiro numerador, multiplicando 3 vezes 3, encontramos 9. E o denominador, 5 vezes 5, dá 25. Então, o resultado dessa potência é 9 sobre 25. E assim, Carlos e Cauã também cumpriram a tarefa. Agora chegou a vez de Lorena e Daniel. Eles receberam a potência menos 0,5 elevado a menos 1. Reparem, menos 0,5 é um número decimal. Então, vamos primeiro transformar essa base, que é um número decimal, em fração? Menos 0,5 é menos 5 décimos. Então, podemos reescrever como menos 5 sobre 10 elevado a menos 1. Reparem que 5 e 10 são ambos divisores de 5, então a gente pode simplificar essa fração. Vamos fazer isso antes de mudar o sinal do expoente. Então, podemos dividir o 5 e o 10 por 5. Assim, nós encontramos menos 1 sobre 2 elevado a menos 1. Agora sim, vamos inverter a base e mudar o sinal do expoente. O inverso de menos 1 sobre 2 é menos 2 sobre 1. E o expoente, que era menos 1, virou 1. Mas olha só, fração é divisão. Menos 2 sobre 1 é menos 2 divididos por 1, que dá menos 2. Então, podemos reescrever essa potência como menos 2 elevado a 1. Vocês lembram? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, menos 2 elevado a 1 dá menos 2. E assim, Lorena e Daniel também completaram o quebra-cabeça. Bacana essa atividade, né? Viram que forma bacana que a professora de matemática criou de explicar potências com expoente negativo? Agora é a vez da gente aprender potências com expoente fracionário, mas com um macete. Preste atenção no slide. Reparem, nós temos uma potência A elevado a m sobre n. A é base e m sobre n representa uma fração. Bom, agora eu vou colocar meu Bitmoji. Olha eu aí. Agora eu vou botar um sol. Agora, lembrem sempre do seguinte. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Olhem o expoente, que é uma fração, m sobre n. Quem está no sol é o m. E quem está na sombra é o n. Então, a gente vai trocar. Para ser democrático, cada um fica um pouquinho no sol e cada um fica um pouquinho na sombra. Então, essa potência com expoente fracionário vai virar uma raiz. Mas o m, que estava no sol, vai para a sombra, vai ficar dentro do radical, como expoente do A. E o n, que estava na sombra, vai para o sol. Ele vai ficar como o índice da raiz. Viram que bacana? Assim, a gente consegue resolver um exemplo aplicando essa propriedade. Vamos lá. 9 elevado a 1 sobre 2. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol é o 1, não é? Quem está na sombra é o 2. Então, vamos trocar essa ordem. Então, 9 elevado a 1 sobre 2 vira raiz quadrada de 9 elevado a 1. O 1 ficou como expoente do 9 dentro do radical e o 2 ficou como o índice da raiz. Bom, lembram? Raiz quadrada não precisa representar o 2, né, no índice, a gente pode omiti-lo. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então a gente pode reescrever essa raiz. Fica a raiz sem aparecer um índice 2, que já se trata de raiz quadrada, e o 9 elevado a 1 é igual a 9. Então, isso é igual a raiz quadrada de 9. Qual a raiz quadrada de 9, pessoal? É o número que é elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado por ele mesmo dá 9. Pensam aí, que número multiplicado por ele mesmo dá 9? Pensaram no 3, não é? É isso mesmo. Então, a raiz quadrada de 9 é 3.
Vamos ver mais um exemplo? 1/8 elevado a menos 2/3. Mas esse vocês vão fazer comigo no quadro, pois é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai descomplicar. Vem comigo. Então, galera, reparem que essa potência ela tem expoente negativo e fracionário ao mesmo tempo. Então, vamos primeiro tirar esse expoente negativo aplicando a propriedade que a gente viu na aula de hoje. Vamos inverter a base é 1/8. Vamos fazer o inverso. Então, o 8 vai para cima e o 1 vai para baixo. E o expoente, que era menos 2/3, fica positivo. Então, vamos escrever 2/3. Bom, lembram? Divisão por 1. 8 dividido por 1 é 8. Então, podemos reescrever como 8 elevado a 2/3. Melhorou, né? Agora a gente vai aplicar a propriedade do sol e da sombra. É um macete, né? Mas vamos lá. Isso vai ser igual. Reparem, vamos escrever isso aqui na forma de radical. A base fica dentro do radicando e agora a gente só tem que observar os expoentes. Quem está no sol? O 2, ele vai para a sombra, vai para dentro do radical. Quem está na sombra? O 3, ele vai para o sol, vai virar índice. Então, isso virou raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Vamos calcular esse 8 ao quadrado? Então, vamos reescrever como raiz cúbica. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Então, raiz cúbica de 64. Agora, para resolver a raiz cúbica de 64, nós precisamos achar o número que elevado ao cubo, ou seja, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá 64. Vamos lá, vamos armar, vamos pensar aqui comigo. Nós queremos achar um número que multiplicado por ele mesmo, números iguais, 3 vezes dá 64. Vamos pensar, 1 não pode ser, né? 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, então não é. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, não é. Vamos ver se é o 4? 4 vezes 4 dá 16. E se a gente multiplicar por 4 de novo, 16 vezes 4 vai dar exatamente o 64. Então, achamos, ó, a raiz cúbica de 64 é 4, pois é um número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes dá 64. Então, podemos finalizar colocando a resposta 4. Galera, nossa aula vai chegando ao fim. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aquela dica que eu sempre dou para os alunos, façam os exercícios do material didático e acesse o aplicativo Reeduca para fazer exercícios extras. Assim, fica mais fácil de compreender e assimilar os conteúdos. Um abraço, até mais!